Irmãos, eu te convido a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Primeira João, capítulo 3, de 1 a 9. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabemos também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixes enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Até aqui a palavra do nosso Senhor. Amém. Irmãos, hoje pela manhã, na devocional matutina, nós estudamos um pouquinho, ou nós vimos um pouquinho, o versículo 1 e o 2 desse capítulo. Só que eu gostaria de, agora nessa noite, irmos um pouco além, né, e prosseguirmos aqui no texto até o versículo 9. Só que para a gente entender do 3 ao 9, a gente precisa contemplar o 1 e o 2. O João está desenvolvendo um pensamento, ele está desenvolvendo uma tese, e a tese precisa estar completa para a gente entender tudo que vai ser dito. Na ocasião, de manhã, né, pela manhã, eu comecei a devocional fazendo a seguinte pergunta, né? Como que poderíamos definir um cristão? E aí quem estava de manhã já está respondendo na cabeça aí, né? Existem várias maneiras de se definir um cristão, mas acho que a maneira mais bonita é dizer que o cristão é aquele que tem a Deus por Pai. E de fato é isso. O cristão é aquele que tem Deus por Pai. O verdadeiro cristão é aquele que é filho de Deus. E João, ele é bastante, ele é enfático ao dizer isso, e ele gasta muito tempo, tanto nesta epístola que nós lemos, quanto no evangelho que ele escreve a respeito de Jesus, ao dizer que somos filhos de Deus. Isso é uma ênfase de João, né? Existem algumas ênfases em João, e uma delas é que nós somos filhos de Deus, e isso é extremamente importante. É extremamente importante porque a gente corre o risco de perdermos de vista. Nós nos acostumamos com algumas coisas do Evangelho, por rotina mesmo. A gente vai se acostumando com isso.
A gente vai achando que estamos tão ambientados com esses termos, né, com essas frases, com essas coisas, que às vezes a gente perde de vista a maravilha do fato de sermos filhos de Deus. E somos filhos de Deus, tá? Mas João ele vai também dar aqui, nesse texto, algumas características de como é o Filho de Deus. Como você pode identificar o Filho de Deus? Bom, se cristão é aquele que é nascido, aquele que tem Deus por pai, como eu identifico um verdadeiro cristão? Como sei que sou um verdadeiro cristão? Como sei que eu fui transformado? Como eu posso mensurar isso? Porque essa é uma preocupação. Deve ser uma preocupação de nós. Eu me comporto como um filho de Deus? Eu sou de fato um filho de Deus? Como eu posso ter certeza disso? Como eu posso me ter calma, alento na minha paz em minha alma, né, certeza, confiança de que sou um filho de Deus? Como que eu posso perceber isso? Com essas características, fica mais fácil a gente perceber, mas ainda, pelo fato do nosso coração ser enganoso, né, a gente se engana com facilidade. É provável que você veja. Outro dia, em um dos sermões, a exposição da palavra de Deus aqui, eu falei, né, que os sinais, era sobre João, até quando falava dos anticristos, né, eu falei, os sinais estão aí, a gente que negligencia. E depois um irmão me procurou e falou, olha, rapaz, eu fui ver, você falou do seu negócio do seu coração, que os sinais estavam lá, e eu fui fazer uns exames e descobri que eu também estou com problema no coração. Eu falei, os sinais estão lá, é a gente que negligencia. Mas os sinais estão claros, e a gente ignora, ou deixa para lá, ou faz-se de cego, né? Porque a gente está vendo, mas a gente ignora de propósito. Mas quais as características do Filho de Deus? João vai dizer aqui. A primeira delas é que ele não é compreendido pelo mundo. E o que é o mundo, né? Eu já falei em outras exposições do livro de João. O mundo é esse sistema inimigo de Deus, adversário de Deus, controlado, cujo rei é o diabo, que está em oposição a Deus, que vive como um parasita, tentando imitar a Deus, oferecendo substitutos para Deus, e concorre o tempo todo pelo nosso coração. Bom, esse mundo, e quem vive nesse mundo, eu não estou falando do planeta Terra, né? Estou falando nesse mundo pecaminoso, nesse que eu acabei de mencionar, quem vive, quem é filho desse mundo, quem é filho do diabo, ele não compreende o Filho de Deus. O Filho de Deus é um incompreendido. E veja, isso não é tão louco como você pode imaginar. Fala, que é isso, Diogo? Eu tenho um monte de amigos não cristãos que eles me compreendem. Aí depois contra você, né? E não contra o Evangelho. Porque quando nós somos cristãos de fato, irmãos, e eu lembro quando eu era cristão, ou melhor, eu sempre fui cristão, né? Eu lembro quando eu era criança, né? Faz um tempo já está confundindo até, né, as coisas. Mas eu lembro quando eu era cristão, de novo, não é de propósito. Quando eu era mais jovem, não é de propósito, é confusão mesmo, é a idade. Está vendo? Faz tempo já que eu fui jovem. Hoje eu fiquei muito feliz quando a Patrícia Kimura falou que pela OMS, o idoso é só depois dos 60, né, Patrícia? Foi, né? Então eu estou longe de lá, então estou no meio do caminho. Tá? Então, veja só, mas quando eu era criança, eu lembro que na escola, eles me chamavam jocosamente, né, eles, tirando sarro de mim, eles me chamavam de pastor. Eu, na época, eu não sabia que eu ia ser pastor, entendeu? Mas chamavam de pastor para tirar sarro. Ô pastor, por quê? Porque eu vivia de forma diferente. Quando eles iam falar besteira, eu não queria ouvir. E eu saía de perto. Quando eles iam falar de coisas promíscuas, eu não estava interessado naquilo. E eu saía de perto, e eles sabiam, e eu fazia questão que todos soubessem que eu era crente. E de vez em quando, aí era muita audácia, eles me chamavam de Jesus, aí eu achava que era demais, porque aí eu estava diminuindo Jesus ao se comparar comigo. Mas eles tinham muita dificuldade. E eu lembro até uma vez que eu cheguei na escola e queriam bater em mim. E queriam muito bater em mim. E eu não sabia por que queriam bater em mim naquele dia. Em outros dias eu sabia, mas naquele não. É porque durante a noite do dia anterior,
Um bispo aí de outra igreja chutou uma santa, e eu nem sabia, eu não tinha nem visto o programa, e no outro dia as pessoas queriam bater em mim, porque eu chutava a santa. Eu nunca chutei nenhuma santa. Mas nós somos incompreendidos. Na faculdade, eu lembro, todo dia, quando eu fazia a faculdade de História, tá? Não foi no seminário, não, essas coisas não acontecem lá. Mas quando eu estava fazendo a faculdade de História, todos os dias, os meus colegas chamavam, Diogo, vamos lá no barzinho? E eu dizia, não, eu não vou, eu sou cristão, eu sou crente. E eles falavam assim, não, tudo bem, você vai lá para tomar Guaraná. Eu falava, não, eu não vou, o ambiente não é para mim, eu vim aqui para estudar. Eles falavam, bom, não custa tentar. E foi isso durante 4 anos. 4 anos de faculdade. Todos os dias eles me chamavam, todos os dias eu dizia não. Eles não nos entendem. Ele não nos entende quando nós estamos enfrentando problemas no matrimônio e, em vez de fazer como eles fazem, se separam, nós persistimos, nós buscamos a Deus, nós buscamos aconselhamento, porque salvar o nosso casamento é extremamente importante, porque nós somos de Deus. Eles não entendem isso. Eles não entendem quando as pessoas nos fazem o mal e, em vez de nós retribuirmos na mesma moeda, nós perdoamos. Eles não entendem isso, porque eles não são assim. Nós somos incompreendidos, irmãos. O mundo não nos compreende. E quando eles começam a nos compreender, nós estamos com problemas, porque nós estamos parecendo com eles. E aí nós devemos nos questionar, fazer como Paulo fala, examinai-vos se ainda estáis na fé. Os filhos de Deus são incompreendidos. E sabe, irmãos, nós somos incompreendidos porque o próprio Jesus foi incompreendido. Os filhos de Deus nunca são compreendidos. O unigênito nunca foi compreendido. O mundo não compreendia Jesus. Veja, tudo em Jesus é diferente do que a gente imagina. Ele é o rei do universo. Ele deveria nascer no palácio. E ele nasce aonde? Na manjedoura. Ele deveria convocar, os anjos deveriam aparecer para os sacerdotes, para os políticos da época e dizer, olha, nasceu o rei, o esperado. Em vez disso, ele vai aonde? Ele vai entre os pastores. Era um dos grupos mais desprezados de Israel. Sabe por quê? Apesar de os israelitas serem descendentes de pastores, Abraão era pastor, Davi era pastor, Moisés era pastor, Jacó era pastor, Isaac era pastor. Mas os israelitas desprezavam os pastores. Sabe por quê? Porque eles não guardavam o sábado. O pastor precisava ficar com as suas ovelhas o tempo todo, inclusive no sábado. Mas esse povo desprezado pelos homens, foi para eles que o exército celestial apareceu. E daqui a pouco nós vamos lembrar do Natal. Apareceu a miríade do exército celeste, cantando boas novas aos homens. E dizendo, é nascido o rei dos judeus, é nascido o vosso rei. Jesus, depois do nascimento, ele continuou vivendo entre os desprezados. Ele sentia prazer em estar entre publicanos, que eram reconhecidamente na época de Jesus, reconhecidos pecadores, porque é esses que precisavam de salvação. Ele andou sobre os desprezados, ele pregou o evangelho para eles, e quando queriam fazê-lo rei, o que ele faz? Ele se afasta, ele não quer isso. Se você já leu o Evangelho de João, capítulo 6, você vai ver que quando ele multiplica os pães e todos percebem ali a semelhança de Jesus com Moisés. Se você não sabe disso, venha nas quartas-feiras que nós estamos estudando. Tudo é ligado aí, tudo é casado. Venha na quarta-feira, nós estamos estudando João. E aí as pessoas ficam entusiasmadas e falam, olha, ele é o profeta que havia de vir. Porque havia uma profecia lá na época de Moisés, que dizia que levantaria-se um outro, foi o próprio Moisés que predisse, levantaria um outro profeta entre eles, que seria semelhante a ele, semelhante a Moisés. E quando ele viesse, eles deveriam ouvi-lo. E quando Jesus multiplica os pães, todo mundo se lembra, opa, um profeta chegou. E queriam fazê-lo rei, o que ele faz? Eles abandonam aquele grupo e vai mais para cima do monte e fica lá sozinho. O mundo nunca compreendeu Jesus. Por que você espera ser compreendido? Se somos filhos de Deus. Adotivos, mas filhos de Deus. Então, a primeira característica do filho de Deus é que ele é um incompreendido pelo mundo. E não é porque você é estranho, é porque você tem Deus. E o mundo não consegue conceber Deus. Ele não consegue conceber alguém que seja diferente deles. E quando ele encontra alguém diferente, ele tem medo. Ele tem medo porque nós somos diferentes. E quando eles têm medo, eles manifestam isso com ódio. Eles nos odeiam.
quando nós defendemos a vida desde a concepção, quando nós defendemos a liberdade de culto, quando nós defendemos que só existe um rei, e esse rei é Jesus Cristo, que não existe outro, quando nós defendemos todas essas coisas, o mundo nos despreza, nos odeia, porque nós somos diferentes, e eles não conseguem colocar isso na cabeça. Eles não conseguem entender por que nós não queremos ser iguais, porque nós continuamos sendo diferentes. E somos assim, irmãos, porque somos filhos de Deus. Fomos feitos filhos de Deus. Outra característica, e eu vou dar uma bagunçada aqui no texto, é porque eu quero terminar com algo que João coloca no meio, mas eu quero terminar com isso, tá? Então, a outra característica do Filho de Deus é que eles imitam a Cristo. Nós somos parecidos com Deus. Irmãos, essa é uma característica, nós vemos isso do 3 ao 9. Está ali, esse ensinamento está esparçado ali, espalhado ali, do versículo 3 ao versículo 9, do texto que nós lemos hoje. Uma da característica, a segunda, né, que poderíamos colocar assim, característica do Filho de Deus é que ele imita Cristo. Ele é parecido com Deus. Irmãos, se vocês perguntarem assim, quem são os filhos de Diogo aqui, vocês vão falar, olha, eles são moreninhos e eles andam assim meio que nem o Diogo, assim. Eles têm o jeitinho dele. Por quê? Porque os filhos costumam imitar os pais. Eles andam nos passos dos pais. E uma das características dos filhos de Deus é que eles são semelhantes a Jesus. Nós pensamos, ou deveríamos pensar como Cristo pensa. Nós deveríamos valorizar aquilo que Cristo valoriza. Porque ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho de Deus o manifestou, é Ele mesmo que diz isso. Nós conhecemos a Deus por Cristo, então nós valorizamos aquilo que Cristo valorizava. E o que Cristo valorizava, irmãos? Cristo valorizava a comunhão com Deus. Por vários momentos nos evangelhos, nós encontramos nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós encontramos Jesus fazendo o quê? Jesus está orando. E ele tem prazer nisso, e ele anela por esses momentos. E às vezes ele precisa ficar sozinho, porque os discípulos, se ficarem próximos, vão atrapalhar. E ele tem prazer em estar na presença, ele tem prazer nisso. E os filhos de Deus têm prazer com a comunhão com Deus. Irmãos, você já parou para pensar que aquilo que nós temos hoje na oração é aquilo que todos os heróis do Antigo Testamento, que todos aqueles servos de Deus, pecadores como nós, mas servos de Deus do Antigo Testamento, que fizeram proezas, anelavam. Nós podemos entrar no Santo dos Santos, e com pouquíssimas pessoas tinham esse privilégio no Antigo Testamento. Nós fechamos nossos olhos, ou nós elevamos nosso pensamento, nós conversamos com o Pai. E uma conversa com o Pai, irmãos, não é uma conversa formal. Uma conversa com o Pai é uma conversa de amigos. Diferente, sim. Nós não somos iguais a Deus. Há uma conversa entre pessoas que não são iguais. Ele é o Deus do universo. Nós somos seus filhos. Mas quando nós conversamos com Deus, nós conversamos com um amigo. Nós podemos bater um papo com Deus. Nós podemos falar do nosso dia a dia com Deus. Nós podemos gastar tempo na presença de Deus. E isso não é uma coisa toda quadradinha, não. É uma conversa, às vezes, descontraída, que nós podemos ter com o nosso Pai Celestial. Nós desejamos aquilo que Cristo desejava. Outra característica dos filhos de Deus é que Jesus não precisava lutar contra o pecado, mas nós, nascidos no pecado, nascidos com o pecado original, nós temos que lutar contra o pecado. E uma das características dos filhos de Deus é que eles lutam contra o pecado. Nós lutamos e devemos lutar constantemente contra o pecado, porque ele é um mal que nos assedia o tempo todo. E João vai além, ele vai dizer o que é pecado, ele vai dar algumas características do pecado também. Ele diz o que é pecado. O pecado, conforme ele explica aqui no texto, no versículo 4, o que é o pecado? É uma violação da lei de Deus. O pecado é desobedecer à lei de Deus. O pecado é desobedecer a Deus. A lei, ela tem vários
vários artigos, mas ela pode ser resumida em 10. Né? Jesus resumiu, ou melhor, Deus resumiu em 10, e depois Jesus resume ainda mais. Ele vai dizer, olha, os primeiros 4 mandamentos se resumem em quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. E os outros, ele não fala com essas palavras, né? Mas é isso que ele está dizendo. E os outros 6 mandamentos se resumem o quê? Amar o próximo como a nós mesmos. E aí Paulo vai dizer que quando nós fazemos isso, nós obedecemos toda a lei. Quando amamos a Deus sobre todas as coisas, nada se intromete no lugar dele. E quando amamos o próximo como a nós mesmos, né, o amor vertical entre nós e Deus e horizontal nós e nós mesmos, né, nós e os outros, quando nós fazemos assim, nós não vamos roubar, nós não vamos matar, nós não vamos mentir, nós não vamos desrespeitar os nossos pais, não vamos desrespeitar o nosso Deus, não vamos quebrar os seus mandamentos, nós vamos honrá-lo, nós não vamos colocar nada no lugar dele, cometer idolatria, né, que seria colocar algo no lugar dele, nem nossos filhos, nem nossa esposa, nem nossos amigos, nem nosso status social, nem nosso dinheiro, nada, porque Deus é tudo em todos, é Ele que satisfaz a nossa alma, Ele é o nosso Pai. Outra coisa que João fala sobre o pecado, ele nos diz o que o pecado faz. No versículo 6 e 8, João diz que o pecado nos afasta de Deus, nos faz filhos do diabo, inimigos de Deus. Outra coisa que João diz sobre o pecado, ele diz por que pecamos. Ele diz no versículo 6 que o pecado ocorre porque nós não permanecemos em Cristo. Porque os filhos de Deus permanecem em Cristo. Agora, quando nós nos afastamos de Cristo, nós fazemos o quê? Nós pecamos. Porque quanto mais longe de Deus nós estamos, mais longe da santidade dEle, da glória dEle, da perfeição, da pureza de quem Ele é, mais parecido com aqueles que estamos próximos, nós ficaremos. Se estamos distantes de Deus, nós nos aproximamos das trevas e nós faremos ou praticaremos as obras da carne, as obras das trevas, correremos em pecados. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais longe nós ficamos do pecado, mais distantes nós ficamos dele. Existem pecados que nós cometemos, irmãos, querendo nós ou não, a gente acaba cometendo, cometendo e a gente cai e volta a lutar contra ele, mas existem pecados que nós podemos fugir dele e até chegar a um ponto de nós extinguirmos ele em nossa vida. Desses pecados, nós podemos vencer quando nós estamos em Cristo. João também diz da onde vem o pecado. E o pecado vem de quem? Vem do diabo. Ele é o maior exemplo dos pecadores, né? Quando pecamos, nós estamos seguindo o exemplo dele. E isso é dito lá no versículo 6 e 8 também. E João também nos diz como nós podemos vencer o pecado. Nós podemos vencer o pecado, irmãos, porque Jesus destruiu as obras da carne, destruiu as obras do pecado, destruiu as obras do diabo. Pelas méritos de Cristo que nós podemos vencer o pecado. E isso, lutar contra o pecado, é uma das características dos filhos de Deus. E a terceira característica dos filhos de Deus é que eles vivem na grande esperança de um dia ser conformados à imagem de Cristo. Enquanto estamos aqui na terra, irmãos, nós lutamos contra o pecado. Nós lutamos para nos manter puros, e é uma luta ferrenha, é uma luta difícil, não é fácil. Todos os dias nós temos que lutar, e é assim, é isso que Deus quer de nós, é isso que Ele exige dos seus filhos. E nós não fazemos isso apenas porque lutamos por nossas próprias forças, mas porque a semente de Deus está em nós. Ele nos fez novas pessoas que podem dizer não para o pecado. Lembra que João escreveu para uma sociedade no final do primeiro século que acreditava, os libertinos, né? Era esse povo que depois os seus ensinos vão se unir para formar o que é chamado no segundo século de gnosticismo. Eles acreditavam, os gnósticos, né,
ou os libertinos, acreditavam que a carne, ela não tinha muito, a carne, a físico, tá? Nosso corpo, ele não tinha muita importância. Então nós deveríamos matar a carne. E como é que você fazia isso? Bom, eles defendiam 2 formas de matar a carne. Uma delas é não comer, se abster totalmente de alimento e tudo mais, até que você morra de verdade. Aí você morria. Esse grupo era o grupo menor. Mas você tinha um grupo maior que acreditava que uma forma de você matar a carne é se entregar ao seu pecado. E pecar, e pecar, e pecar. E esse grupo de pessoas, ou esse pensamento, poderia influenciar os cristãos. E é por isso que João está dizendo, não é assim. Eles achavam assim que o Espírito era tão forte que por mais que a gente enchesse cometesse pecados ou nos enveredasse pelo caminho da iniquidade, da promiscuidade, não tinha problema, porque o nosso espírito estava tão preservado em Deus que isso não o abalava. Olha só que doutrina mais diabólica. E lembre-se, você pensa que as pessoas não caíram nisso? Se você ler o livro de Apocalipse, no capítulo 3, você vai ver que havia uma igreja ali, que havia uma profetisa, né, reconhecida profetisa, ou se dizia profetisa, chamada Jezabel, que não só pecava com pecados sexuais, como ainda induzia os demais cristãos a fazê-lo. E tinha muita gente fazendo. É para esse grupo de pessoas que João está escrevendo. E aí ele diz, olha, vocês vão pecar, vocês vão lutar a vida inteira contra o pecado, porque isso é uma característica dos filhos de Deus. Eles lutam contra o pecado, eles se purificam, eles querem ser semelhantes a Cristo, andar nos passos de Jesus, pensar como ele pensa, agir como ele agia. Hoje tem um celular tocando aí, tá? Buscar aquilo que Cristo buscava, valorizar aquilo que Cristo valorizava, ou aquilo que Cristo valoriza. Mas mesmo assim a gente pode se sentir frustrado algumas vezes, irmãos, porque nós não conseguimos vencer totalmente o pecado nesta vida. Eu conheci um rapaz, ele não era evangélico, ele era católico romano, ele era da igreja católica, e ele começou a ler a Bíblia, e ele começou a querer achar que ele tinha que não pecar mais. E ele teve sérios problemas, ele quase ficou louco, tentando, porque ele não conseguia, e ele se retalhava por causa disso, porque ele não conseguia. Irmãos, não podemos chegar nesse ponto, porque se nós nos iludirmos com isso, e imaginar que a gente vai chegar a um ponto de não pecar nunca mais, nós vamos chegar nesse ponto. Mas se nós entendemos que nós devemos lutar contra o pecado, jamais nos conformar com isso, e viver uma vida de santidade, de pureza, tentando vencer o pecado, tentando se amoldar à imagem de Cristo. E mesmo assim a gente fracassar algumas vezes, porque o pecado tem que ser um acidente na nossa vida. Mesmo assim nós temos uma bendita esperança. E ela nós encontramos lá no versículo 2. Olha que João diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Irmãos, por mais que nessa vida seja uma vida de lutas, devemos lutar contra a nossa carne, lutar contra o pecado, lutar contra as hostes espirituais nos lugares celestiais, né, nos lugares, nas alturas, né? Devemos lutar contra o diabo, devemos lutar contra a nossa carne, devemos lutar contra o pecado, por mais que a gente lute o tempo todo e de vez em quando a gente peque. Nós temos a certeza que um dia nós seremos como Cristo é. Nós seremos santos, nós seremos purificados plenamente, nós seremos conformados. É uma vida de luta, mas no final dela, o Senhor nos transforma de fato naquilo que somos, naquilo que devemos ser. E aqui há uma esperança escatológica, uma esperança no porvir. Aqui já experimentamos boa parte dos benefícios da filiação, do fato de termos sido adotados por Deus. Mas, irmãos, vem logo um dia que nós seremos como Cristo é, não tão sublimes em glória. Jamais devemos presumir algo a esse respeito, mas seremos conformados à imagem dele,
nós o veremos, irmãos. Aquilo que todos anseiam, que pouquíssimas pessoas tiveram o privilégio de ver. Nós veremos o nosso Salvador. Tem uma música que eu gosto muito, que ela fala que um dia a pessoa sonhou que ela tinha ido para o céu, e ela viu Timóteo, viu os apóstolos, e aí uma hora ele fala assim para Timóteo: Timóteo, eu quero ver Jesus. Por quê? Porque ele continua na música, porque foi ele que por mim morreu. Irmãos, eu quero ver Jesus. Eu quero ver o meu Salvador. Eu quero ver as mãos furadas. Eu quero cair aos pés dele. Não sei nem se eu vou ter oportunidade de fazer, mas eu desejo. Tem uma eternidade para tentar. Eu não vejo a hora de estar com Cristo, em novos céus, nova terra. Eu não vejo a hora de ver o meu Salvador, de poder me curvar diante dele, de poder adorá-lo frente a frente. Fazemos isso hoje, mas ainda há uma distância entre nós. Nós não conseguimos ter toda a magnitude da presença de Deus. Temos em parte, é aquilo que nós chamamos no estudo teológico de escatologia inaugurada. Nós temos o já, mas ainda existe um ainda não. Nós experimentamos algo agora, mas existe algo nos esperando. O escritor aos Hebreus diz assim, o escritor aos Hebreus fala que ainda existe um repouso para os filhos de Deus. Existe um repouso. E uma das características dos filhos de Deus é que eles anelam pelo dia em que não pecarão mais, que não vão mais ofender o Salvador e o Senhor e o Deus Trino com os seus pecados. Anelam pelo dia em que vão ter enxugado dos olhos toda lágrima. Anelam para o dia em que estarão em novos céus e nova terra, onde Cristo será o sol. Ele vai estar conosco, nós vamos adorá-lo e vê-lo frente a frente, face a face. Os filhos de Deus anelam por isso. Nada nesse mundo se compara a essa grandiosidade da promessa de Deus. Nós somos filhos de Deus, João diz, mas existe ainda um benefício que ainda não nos foi dado, e esse benefício é dado somente aos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? São aqueles que são incompreendidos pelo mundo, são aqueles que são odiados pelo diabo, que são odiados por aqueles que vivem à mercê do diabo, e são aqueles que buscam hoje ser semelhantes a Jesus. Isso de forma proposital, quando nós tentamos ser, mas a gente só tenta ser semelhante a Jesus, porque nós somos feitos de uma semente diferente. João disse isso lá no versículo 9, olha o que ele fala: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Veja, viver na prática do pecado é uma característica dos filhos do diabo, dos filhos da serpente. Mas os filhos de Deus não são assim. Eles não vivem em pecado. O pecado é um acidente, a gente vai cometer, mas sempre tem que ser um acidente, tem que ser um lapso. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isso se manifestou... estou lendo errado. Deixa eu voltar no 9 aqui. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele, em Deus, ou melhor, em nós, é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Irmãos, Deus colocou a semente dele em nós. E isso germina para a eternidade. E porque somos nova criatura, porque somos nova criação, porque somos filhos de Deus, porque somos diferentes do que éramos antes. Por isso, porque Deus nos transformou. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos, Paulo fala lá em Efésios 2, mas Ele nos deu vida. Nós que éramos maltrapilhos, pensa só numa coisa comigo aqui. Você pegaria alguém, eu vejo de vez em quando, algumas pessoas que fazem de forma de provocação. Eles fazem assim: olha, você
Você acha que alguém que cometeu um assassinato, ele deveria ter uma segunda chance, ser liberto? E as pessoas normalmente respondem, sim, eu acho que sim, ele deveria ter uma chance de se ressocializar, e vão explicando por quê. Você acha que eles precisam de uma segunda chance? Sim, eu acho que sim. E aí a pessoa pergunta assim, então olha só, nós estamos aqui com uma petição, e eu queria que você assinasse essa petição, dizendo que quando for libertado um assassino, você vai colocar, porque eles saem sem emprego, sem casa para morar, e você vai colocá-lo na sua casa. Aí a pessoa não quer assinar. Você pegaria um mendigo e você faria isso? Colocaria na sua casa, daria banho, colocaria ele para dormir na sua casa, deixaria ele lá com a sua esposa e seus filhos? Ali você confiaria nele nisso? Irmãos, nós não faríamos isso. Mas eu quero dizer para vocês, Deus fez isso. Deus pegou cada um de nós, maltrapilhos, mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos pegou, nós fedíamos em pecado. Os nossos pecados cheiravam mal às narinas de Deus. Mesmo assim, Ele nos lavou com o sangue de Cristo. Trocou as nossos trapos de imundícia e nos deu vestes de santidade, vestes de justiça. Os nossos méritos que antes não valiam para nada, a nossa justiça própria que não tinha valor nenhum, foram substituídos pela justiça de Cristo, e hoje Deus olha para nós e nos vê justos. Ele nos colocou no seu lar, e Ele não fez só isso, irmãos. Ele foi num cartório, e Ele nos registrou no livro da vida, colocou o nosso nome lá, e hoje nós temos o sobrenome de Deus. Nós somos filhos de Deus. E uma vez que nós somos transformados, nós somos lavados, nós somos purificados, Ele tirou dos nossos olhos toda a maldade, e Ele tem trabalhado e purificado o nosso coração através da pregação da palavra, através dos estudos, através da oração, e através dos meios de graça, da prática, dos sacramentos, como nós faremos hoje. Ele tem nos feito cada dia mais parecidos com Ele. E aí nós começamos a andar como Ele anda. Ao longe as pessoas podem me ver e falar, aquele ali, ó, pelo andar eu sei que é o Diogo. Ou, se for mais magrinho que eu, pelo andar são os filhos do Diogo. De longe as pessoas podem ver e falar, ali vai aquele crente. Vai até com raiva às vezes, aquele crente. Odeio. Mas eles reconhecem ao longe. Porque quando nós nos aproximamos de nosso Pai, nós agimos como Ele age. E agir como Deus age é agir como Cristo agia. E como você descobre como Cristo agia? Leia os Evangelhos. E você vai ver como aquilo que Cristo valorizava, como Cristo agia, e aquilo que Cristo queria. E aí nós, com o tempo, passamos a pensar como Deus pensa. E aí nós seremos cada dia mais semelhantes ao nosso Salvador. E isso tudo, irmãos, por amor. Tem um hino que eu gosto muito, que uma parte dele diz assim, ó, ainda que as hastes, ou a gente pode colocar árvores, né? Porque a gente tem mais árvores do que hastes. Ainda que as árvores fossem penas, que o céu azul fosse papel, os oceanos fossem tinta, e todo homem escrivão, ainda assim não poderia descrever o amor de Deus. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou quando nós éramos inimigos dele. E Ele nos amou. Entregou o seu Filho Jesus Cristo em nosso lugar. Morreu a morte que era nossa. Ressuscitou. E está preparando para nós um lugar. E Ele diz, eis que vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei e os levarei para mim mesmo. Para quê? Para que onde eu estiver, sejais vós também a última característica. Nós anelamos por estar onde Cristo está. Que Deus abençoe, irmãos.